Olá, sejam bem-vindos ao Cafofo da Grana, o nosso cantinho, que a partir de agora vocês vão ver muito por aqui. E a gente já entra na sala, que tem essa varanda maravilhosa, que eu acho que é o canto mais legal da casa, na minha opinião. E é uma varandinha pequena, assim como a casa, que é bem pequena, e tem essa vista aí. E para além daquelas casas ali, tem o mar, então dá para sentir o cheirinho do mar também. Essa é a sala toda. Agora a gente vira e logo de frente tem o banheiro e os 2 quartos. Esse é o primeiro quarto que a gente vai fazer de escritório, então será o quarto de trabalho. E depois vocês vão ver o segundo quarto, que é esse que a gente está entrando aqui agora, que a gente vai fazer de quarto de dormir, tá? Ambos têm vista pra rua, o apartamento é nascente e são bem miudinhos, como vocês podem ver nas imagens. Depois tem o banheiro, que é bem pequenininho também. Tem o box aqui, o vaso, a pia, bem pequeno. E agora a gente entra na cozinha, que é uma das partes maiores da casa, assim, o que é bem legal. Tem a pia ali, tem bastante espaço para fogão, tem uma geladeira já que já tá ali, que a gente comprou. E aqui a gente tem nossa lavanderia com essa vista, que para depois das casas tem o mar, tem o espaço da pia ali, da máquina, tem ali em cima um varal pra gente colocar. E voltando as costas já tem a cozinha de novo, como vocês podem ver. Voltamos pra sala e a gente finaliza a nossa tour. Estou aqui para um vídeo sobre a tour, do apartamento vazio. Vocês já viram aí algumas partes do apartamento, a gente já mostrou aí cada parte do apartamento. E agora a gente vai falar um pouco sobre como foi esse processo. Muita gente pediu esse vídeo, muita gente falou que queria saber como foi que a gente escolheu a casa, como a gente alugou, quanto a gente precisou juntar, para poder começar e procurar um aluguel, pagar a fiança, montar o apartamento, porque não é também tão barato. Então a gente veio aqui hoje conversar sobre como foi esse passo a passo até a gente estar aqui hoje. Como vocês viram nas imagens, o apartamento ainda está vazio, a gente está montando. E aí a proposta é que nesse quadro, Cara Vida Adulta, a gente possa mostrar esse passo a passo, daí do jovem adulto, da gente que quer sair da casa dos pais e começar a dar nosso grito de independência. Não tão jovem. Meu nome é Amanda Dias, sou jornalista econômica, me sigam nas outras redes sociais, aproveitem para já se inscrever nesse canal. E eu trouxe aqui uma convidada muito especial. Fala, emancipados. Eu sou Camila, sou professora, sou a esposa da Amanda Dias. Eu preparei aqui uma lista de coisas pra gente falar hoje, E a gente vai falar sobre cada um dos pontos. E assim, acho que primeiro eu vou falar porque a gente quis se mudar, Falar um pouco da nossa trajetória. Vou começar falando assim, como eu já falei na página, eu sou do interior da Bahia, sou de Valença, pra quem não sabe. Então eu sempre morei em casa própria. O meu pai, com muito suor, com muito trabalho e com muita organização financeira, conseguiu aí fazer 2 casas próprias. E uma tá no meu nome e uma é do meu irmão. Então eu sempre cresci em casa própria. E pra mim foi muito difícil ter que ir pro aluguel. Primeiro foi quando eu saí de casa pra ir fazer faculdade, e aí tive que morar de aluguel. Morei na residência também, tive bolsa e tal, tive auxílio. Mas em determinado momento eu tive que morar de aluguel. E isso foi super difícil pra mim, porque é um baque no orçamento, E aí, vindo para Salvador para trabalhar aqui, eu moro com a mãe de Camila e com Camila. E aí também é uma casa de aluguel e tudo mais, mas a gente não teria condições financeiras de manter uma casa onde a gente morava. Então é basicamente isso. E aí eu tinha essa vontade de ter o meu cantinho, de ter um lugar para mim e tudo mais, e também de poder gravar mais conteúdos, Porque assim, agora na minha casa eu posso gravar a qualquer momento, não vou incomodar as pessoas por estar gravando. E foi basicamente por isso que eu quis ter o meu canto, para ter
criatividade e também para poder viver mais do meu trabalho, né? Porque muita gente não entende a vida de blogueira, a gente praticamente filma a nossa vida toda, se expõe, e não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Agora, fala um pouco. Então, eu morei em casa própria, mais ou menos até a minha adolescência, né? Depois, isso não deu muito certo, a casa própria. A gente estava no meio de um financiamento e não deu certo mais o financiamento dessa casa própria, então a gente partiu para o aluguel. E aí, no aluguel foi uma trajetória também de altos e baixos, né? A gente se mudou algumas vezes. Quando eu falo a gente, estou falando eu, minha mãe e meu irmão. Então a gente morou em algumas casas de aluguel até estar na que a gente está hoje, junto com a Amanda. E assim, uma coisa que eu acho importante é falar para as pessoas sobre esse aumento do custo de vida, né? Sobre como hoje é tão difícil você manter um aluguel, manter uma casa com a renda de um salário mínimo, por exemplo. E por isso muitas pessoas optam por dividir os custos de estar numa casa. Eu acho que isso é muito importante, assim, eu sempre falo aqui no Grana Preta que se as pessoas não têm condições de manter uma casa sozinha, não tem problema nenhum se você encontrar alguém que tenha afinidade com você para poder dividir um aluguel, é super bacana, porque dessa forma você consegue ser independente, pagar as suas contas e consegue também aí diminuir os custos, né? Tem até aplicativo hoje em dia para encontrar o match perfeito das pessoas para morarem juntos. Eu esqueci o nome do aplicativo, a pessoa até me pediu para citar aqui nesse vídeo, mas eu não lembro, mas eu posso deixar aqui embaixo depois para vocês verem esse aplicativo. E nessa pandemia, eu acho que uma coisa que foi importante nessa pandemia foi entender que era possível trabalhar de casa e, consequentemente, a gente não precisa mais morar numa casa que seja tão perto do centro. E isso guiou muito a nossa decisão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sempre trabalhei de casa, eu tinha mais possibilidade de trabalhar de casa, porque eu sempre trabalhei com internet. Até como jornalista, eu fazia jornalismo online. Então, ainda que tivesse uma empresa, que inclusive trabalhava muito perto da casa onde a gente morava, o fato de eu poder, às vezes, fazer home office era sempre negociável, assim. Então, se eu tivesse mal, falasse, hoje eu vou ficar de home office, era tranquilo. Então, isso sempre foi uma possibilidade para mim, que sempre trabalhei com comunicação e tecnologia. Mas isso nem sempre foi uma possibilidade para outros profissionais, como a Camila, que é professora. Conta um pouco para a galera como foi isso, assim, de se pensar trabalhando em casa. Bem, enquanto professora, essa foi a primeira vez que eu trabalhei de casa, né, no home office. E aí tem sido uma grata surpresa, apesar do ensino remoto ser bem desafiador, né? A gente tem muito trabalho para engajar as crianças no ensino remoto, mas falando do home office em si, eu só vi vantagens. Me economizou tempo de deslocamento, que é bastante importante. E se economizou tempo nessa lógica também, economizou energia para eu poder me dedicar a outras atividades do meu trabalho e economizou dinheiro também, né? De transporte, que aí foi fundamental. Não só de transporte, né? De maneira geral, porque quando a gente está na rua, é aquela coisa, né? Qualquer motivo, qualquer brecha é motivo para a gente poder gastar um dinheirinho a mais, né? Um dos maiores impactos assim, que eu tive trabalhando no home office foi no quanto que eu consegui economizar ao longo dos meses, né? Eu nunca vi tanto dinheiro sobrar assim no meu salário. E olha que eu não ganho um grande salário, mas sobrou bastante. E isso foi fundamental para a gente se organizar e pensar que, tipo, sim, é possível manter uma casa. É isso, gente. A gente passou a economizar mais na quarentena e aí surgiu a possibilidade. E aí uma pergunta que todo mundo fez. Quais foram os critérios que a gente quis, quais foram os critérios que a gente elegeu para escolher o apartamento, o lugar? Preço, eu olhei muito o preço de aluguel, então eu coloquei um limite. Para quem quer saber mais curiosidades, eu olhei o aluguel, o lugar para alugar na OLX. Então, olhei critério primeiro, filtro de preço, e lá na OLX tem um filtro de bairros. Isso para mim era importante, porque assim, gente, eu sou do interior, eu não conheço ninguém aqui. E muitos lugares periféricos, tipo, você tem que ter... Me conhece. Eu te conheço sua família, mas assim, né? Tem lugares
lugares que você tem que ter uma certa amizade pra entrar. Não é assim, tipo, não é qualquer lugar, sabe? Então eu situei alguns bairros assim que eu já conhecia, sendo do interior, que fosse um lugar relativamente legal para os meus pais virem me visitar do interior, porque ainda tem isso, né? Pessoas vêm do interior, às vezes pedem informação, então tinha que ser um bairro relativamente popular, central, assim. Central não, né? Que a gente não tá no centro. Mas um bairro assim que fosse tranquilo, que não tivesse tipo tiroteio, agonia, assim, sabe? Porque é muito complicado. E assim, você vê as notícias, acessibilidade, de forma geral, assim, tanto de ônibus. Quanto de ter comércio por perto, padaria, feira livre, ponto de ônibus por perto. Então eu fui elegendo os bairros que eu já conhecia, como eu sou do interior, eu não conheço todos os bairros. E também um critério foi esse, tipo, ser um bairro tranquilo. Localização, né, que tivesse 2 quartos, porque eu precisava separar o lugar de dormir do lugar de trabalhar, porque eu tô assim, como empreendedora, eu tô nesse processo de tentar separar o trabalho, trabalhar de forma mais equilibrada, olhando mais pra mim, cuidando mais do meu corpo, enfim, procurando empreender com autocuidado também, que a gente não pode se jogar no trabalho e depois ficar doente e gastar o dinheiro todo com remédio. Mas acréscimos em relação ao que você falou, para além da gente ser um casal tranquilo, a gente é um casal lésbico, então a gente não pode entrar em qualquer lugar sem olhar ao redor, sentir como é que vai ser a energia do local, se vai receber a gente bem, se a gente tem uma vizinhança tranquila, porque por mais que a gente seja tranquila, a gente sabe que a homofobia tá aí, né? Bom você citar isso, porque muita gente perguntou assim, eu quero um aluguel barato, mas para ser barato, não tem como ser barato e ser num lugar seguro e um eu ia lugar... falar isso também, que quando a gente foi cruzar o nosso limite de preço de apartamento com os bairros que a gente olhou, a gente já teve ali algumas opções também eliminadas. Então a gente não sabia mais ou menos quanto era o aluguel dos apartamentos nos mais diversos bairros que a gente olhou. E aí até nos bairros que eram relativamente mais tranquilos, os lugares que estavam dentro da nossa faixa de preço, eles eram afastados, eles não tinham uma acessibilidade muito boa, ou a gente teria que caminhar muito. Na verdade, isso daqui foi um achado, né? A gente conseguiu achar um apartamento num bairro popular, num preço bacana, com uma vizinhança. A gente não conhece ainda, obviamente, a vizinhança, mas a vizinhança aparentemente legal, né? E próximo de tudo, né? Próximo de mercado, próximo da feira, próximo de clínicas. Então foi um achado. Para além de ventilado, próximo da praia. Uma coisa assim, que meu pai sempre me ensinou é que casa, você tem que procurar uma casa que seja nascente. Tipo, são quartos pequenos, bem pequenos mesmo, mas assim, já dá pra separar pelo menos o quarto de dormir do quarto do trabalho e leitura e livros, etc. Mas uma coisa importante que a Cami falou foi isso, né? Essa questão da segurança. Porque como 2 mulheres pretas, gordas, lésbicas e de candomblé, a gente precisa citar o de candomblé, porque a gente chega... Quem é de candomblé sabe, a gente chega às vezes vestido com uma coisa, usando uma conta, amarrada, né, de ojá. Então precisava ser um lugar que fosse minimamente seguro para essas pessoas. Porque assim, como mulher negra, eu percebo muito que existe uma dimensão meio pública do nosso corpo, sabe? As pessoas se sentem no direito de dizer comentários, de ir para você para tocar, ou dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer, sabe? O nível de distanciamento não é respeitado, assim, quando você é uma mulher negra. Então isso precisou ser olhado bastante, assim, em relação ao bairro, por conta disso. Tinha que ser um bairro popular, óbvio, pelo preço, vantagens do bairro popular, né? De estar perto de tudo, de ter mercado, de ter padaria e de ser barata as coisas, mas tinha que ser um bairro popular que também fosse um bairro tranquilo, né? Bom, vamos ver o próximo tópico. Critérios do aluguel. Esse tema é bem complicado, né? A nossa preferência foi alugar diretamente com o proprietário.
ao invés de procurar uma imobiliária. E aí a gente tem os motivos pelos quais a gente não procurou uma imobiliária e procurou o proprietário direto para poder negociar. Quais motivos? Primeiro, eu já estou acostumada com negociação, tipo, direto com o proprietário, porque é assim que a gente faz no interior. Eu nunca fiz de outro jeito. Segundo, eu sou uma profissional autônoma, eu sou empreendedora. Então teve muitas casas em que a gente ia, olha, casas não, apartamento, né? Que a gente ia entrar em contato com a pessoa que colocou o anúncio e de cara a pessoa já falava, não alugo para autônomo. De cara, assim. Então, nisso eu já eliminei uma porrada. E aí eu posso falar que eu tenho carteira assinada, mas aí entra uma outra questão. A gente sabe que professor não é valorizado no nosso país. E aí eu não tenho um salário estratosférico, então a gente não conseguia alcançar os critérios do aluguel com a minha carteira assinada. Exatamente, porque você tem que ter um ganho recorrente, né, de no mínimo 3 vezes o valor do aluguel. Exatamente. Eu tive que praticamente expor a minha vagina financeira pro cara poder me alugar esse apartamento. Porque assim, gente, primeiro, sou autônoma, preta, rasta. Então, tipo assim, a desconfiança foi do 0 ao 100. Eu tive que mostrar tudo, além de mostrar o meu extrato bancário, como eu não tenho folha de pagamento, né, porque empreendedora, eu tive que mostrar meu extrato bancário e tive que mostrar meus investimentos para ele. Então, assim, coisas que eu não mostro nem no meu canal, eu tive que mostrar pro cara, porque ele precisava saber que aquele dinheiro todo que estava entrando, eu não estava gastando tudo, né? Porque, tipo, se o que eu ganho, eu gasto tudo para ele, é a mesma coisa de eu não ganhar nada. Então ele precisava saber que eu tinha o dinheiro suficiente para poder pagar o aluguel dele. Então eu tive que mostrar, olha, meu ganho é esse, mas eu não gasto isso tudo. Todas as retiradas que tem aqui tá indo para uma conta minha de investimento. E aí ele sugeriu, né, de ver essa conta. Eu mostrei, porque eu queria muito o aluguel. Mas é isso, gente. É praticamente você expor toda a sua situação. E eu sou uma pessoa que gosta de tudo correto. Tipo assim, com essa coisa de dinheiro, se eu tiver devendo, eu pago logo. Se eu tiver, tipo assim, tô devendo aquela pessoa, eu tenho que pagar dia 20. Quando chega dia 10, ela tá falando, fulano, me emite o boleto, que eu vou pagar, não sei o que. Tipo, eu sou muito correta nisso. E principalmente quando o proprietário é branco, né? E você não quer, tipo, treta nenhuma, assim, você vai pagar tudo certinho. E aí eu não me recusei a mostrar as minhas contas, nem meu extrato, nem nada. E aluguel por imobiliária, a situação que geralmente a gente encontra é a necessidade de um fiador, e aí esse fiador também tem que ter uma renda algumas vezes maior do que o valor do aluguel e comprovar essa renda, ter alguns meses de contra-cheque ali para comprovar aquela renda, ou ter a possibilidade de fazer esse fiador, na verdade, ser uma seguradora. Então, a pessoa que vai entrar no apartamento paga um valor a uma seguradora, como se fosse um calção, para poder garantir, né, a possibilidade de você conseguir o aluguel. Então, como a gente também não tinha um fiador para poder alugar um apartamento por uma imobiliária, a gente decidiu alugar diretamente com o proprietário, mesmo pagando um valor de calção para esse proprietário. Isso, que a gente não sabe o que ele vai fazer, basicamente, assim. Mas pela imobiliária, o contrato está dizendo que é para repagas na casa, etc. Mas é aquela coisa, né? Recebe pronto, a gente não sabe quanto ele gastou com a tinta, com a iluminação, que, convenhamos, né? A gente entrou aqui com a casa bem louca, só está pintada. Então a gente não tinha praticamente nenhuma lâmpada, nada assim aparentemente grande que justificasse o valor do calção que ele pediu. Então esse valor vai para reparos e aí a gente não sabe quanto ele gastou para a gente entrar e também não sabe quanto ele vai gastar para poder na hora que a gente sair também, né? Então fica parecendo que fica um valor também um pouco proprietário, né? Porque assim, tem essa questão, não.
Impressões demais, julgamentos demais. Não. A gente vai adentrar mais um pouco sobre isso, porque tem a questão do seguro, né? Na imobiliária, corretora, não sei. É corretora ou imobiliária? Imobiliária. Tem a questão do seguro, que é super caro, que é muito mais caro. É mais caro do que o valor do fiador, geralmente. E tem muitos trâmites, assim, ou você tem alguém que vai garantir que você vai pagar, que é o fiador, ou você vai precisar pagar um seguro que é um valor estratosférico. Então é muito surreal alugar dessa forma, e principalmente porque tem muita gente, velho, que tipo tem um trabalho formal e acaba sendo fiador da família toda, sabe? Porque é muito bizarro, gente, as pessoas vêm do interior e querem alugar a casa, não conhece ninguém e é super difícil você encontrar alguém que seja o seu fiador. E aí, alugando direto com o proprietário, você tem essa vantagem de não precisar disso. Mas foi tudo com firma reconhecida, contrato. Então, assim, precisa ter uma organização financeira para isso, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Essa fiança, a que ele cobrou foi 2 vezes o valor do aluguel, tá? Mas tem gente que cobra até 3 ou 4 vezes o valor do aluguel. E esse valor, ou a gente tem 2 meses de vantagem, tipo, o contrato encerrou, eu não vou renovar. Você pode ficar mais 2 meses na casa cuidando aí da sua mudança sem ser cobrada nada por isso. Ou ele vai usar o dinheiro na reforma da casa, se você tipo, deixar a casa pintada ou quebrou alguma coisa da casa, ele vai repor aquilo e o restante do dinheiro tem que ser devolvido para você. Só que é aí que é um pouco complicado, porque assim, o dono vai ficar com esse dinheiro na mão durante todo o tempo que você vai ficar na casa? Ou ele vai gastar e aí quando você sair, ele vai se virar para encontrar esse dinheiro? Ou ele vai pagar do bolso dele. Ou ele vai pagar do bolso dele, né? Tem essas questões assim, mas de forma geral, 2 vezes o valor do aluguel é o mínimo que eles cobram. Então procura saber, primeira coisa, na hora de alugar. Procure saber quanto é a fiança que o seu locador ele cobra. Para começar, a primeira coisa, estabelecer o limite do valor de aluguel que você pode pagar. Então, assim, qual é a minha renda hoje? Qual o limite de valor que eu posso pagar? Estabeleceu isso? Segundo passo, entender que para você entrar, você vai precisar pagar uma fiança. E essa fiança é de 2 a 3 vezes o valor daquele aluguel. Então você tem que entender que minimamente você tem que separar esse dinheiro da fiança, tem que poupar essa quantia da fiança. Primeiramente, poupar para a fiança, se organizar para essa fiança, tá? Então poupa ali de pouquinho em pouquinho. Quando você conseguir o valor da fiança, aí é um sinal de que você pode se mudar. E uma outra parte é, se você não tem móveis, assim como eu, você precisa poupar para poder montar o apartamento, né? Tem os eletrodomésticos, tem móveis e tudo mais. Então eu aproveitei, né, novembro, que a gente tem Black Friday para rolar em novembro, e geralmente as lojas elas fazem promoção o mês todo, e aí simulei os eletrodomésticos básicos, uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, liquidificador, a gente comprou mais o quê? Televisão, simulei nas mais diversas lojas. E aí a que saiu mais barata, a gente fez a compra. A gente já estava pensando nisso há um tempo. Então o que a gente fez? A gente fez uma lista de tudo que a gente ia precisar do básico para entrar na casa. Como eu falei, eu já morei de aluguel lá em Cachoeira. Só que assim que eu vim para Salvador, eu vendi tudo que eu tinha lá. Fiz um bota fora, vendi tudo. Então eu vou precisar comprar tudo de novo. Aí eu fiz uma lista de tudo que a gente ia precisar. Tipo, fizemos uma lista do básico para entrar na casa, tá, gente? Sem luxo nenhum. E aí fizemos essa lista e aí fomos para fazer as pesquisas, né? A gente foi em algumas lojas no shopping. A gente foi em outubro. Pesquisamos nas lojas e aí olhamos o modelo que a gente queria na loja e depois fomos para a internet para ver aquele modelo que a gente queria e ver o valor, que foi completamente diferente. Muito mais econômico na internet. Muito mais econômico. A gente estava
com uma meta, assim, tipo, de gastar uns 8 mil reais, mais ou menos, em lojas físicas. E a gente gastou 5.700 com todos os eletrodomésticos. Então, tipo, a gente se organizou e juntou esse valor, tem a fiança e aí tem o valor dos eletrodomésticos. Mais uma dica é o aplicativo Zoom. A gente olhou tudo no aplicativo Zoom, que ele lá mostra qual é a loja, né, qual é a varejista que está vendendo mais barato. Então a gente olhou no Zoom o modelo do produto que a gente queria e lá ele mostra qual lugar que está vendendo mais barato, qual lugar que está na promoção. E aí dessa forma a gente foi comprando assim. Só que a gente viu que quase todos os eletrodomésticos estavam mais baratos na Magazine Luiza, né? Então aí a gente pensou, pô, já tá tudo na Magazine Luiza, tá mais barato, então vamos comprar tudo aqui e vamos tentar ver se a gente consegue o cashback da Magalu também, né? E tipo assim, ficou 3 mil reais a menos do que eu tinha colocado como margem assim. Então, tipo, esses 3 mil reais aí vai sobrar para comprar várias outras coisas que precisa numa casa, né? Além dos eletrodomésticos. Mas assim, se é muito urgente para você se mudar e se você não faz questão de comprar as coisas tudo novas, você pode comprar também na OLX. Parece até que eu tô fazendo publi da OLX, mas na OLX tem como você comprar usado também com boa qualidade, né? Olhando, pesquisando, tem como você comprar usado e aí você vai economizar muito mais e vai manter aí a qualidade, né? Porque a sobrevida de um eletrodoméstico ela é de 5 a 10 anos, dependendo do eletrodoméstico aí. Então, se você comprar usado, você tem que saber quanto tempo esse eletrodoméstico está na mão da pessoa e calcular em quanto tempo ele vai ficar aí na sua mão, né? Quando eu morava sozinha, fazer faculdade, eu tinha os eletrodomésticos e os móveis usados. Então, assim, era tranquilo, dava super bem. Geralmente, às vezes, era eletrodomésticos da minha própria casa de Valência, que os meus pais levavam pra lá. É outra coisa, né? Tipo assim, minha mãe vai comprar um fogão novo, ela foi e levou o eletrodoméstico velho, né? O antigo pra lá. E era tudo tranquilo, né, amor? Era tipo de boas, assim, e às vezes... Dá uma na família também, né? Às vezes você tem aquela tia que tá com o fogãozinho lá parado e já não utiliza mais aquele, já comprou um novo. Total. Sua mãe mesmo que vai comprar uma nova cama e aí ela vai passar a cama dela pra gente. Tipo assim, coisas do tipo, ver da sua família, se tem alguém querendo comprar agora no final do ano mesmo, tem muita gente que vai trocar fogão, trocar televisão, aproveitar a Black Friday, e aí você já aproveita, já faz negócio com essa pessoa ou queixa aí, né, pra ela te dar de graça, já que você tá finalmente saindo da casa dos pais. Tem muita gente que, né, tia, tio, que fica falando, esse menino aí nessa idade ainda tá na casa dos pais, aproveita e joga ele no bolo também, né, já que falou tanto de mim, agora vai ter que me ajudar a sair da casa dos meus pais. Então vamos lá, vamos aí doar um eletrodoméstico, um móvel, uma cama, uma coisa, um dinheiro. Aproveita aí, né, já que não pode fazer o chá de casa nova, já vai queixando. A gente tá gravando esse vídeo hoje na Casa Vazia, porque a gente veio também fazer um orçamento de móveis planejados. Como a gente falou, a gente está entrando na casa uca-uca. Então a gente precisa de um armário, né? Guardar uns mantimentos, umas panelas. Exato. Então a gente tá nesse rolê dos móveis planejados, mas esse valor a gente não tem ainda, né? A gente fez o orçamento hoje. A gente fez o orçamento, a gente ainda vai, tipo, tem o valor, né, que a gente estava planejando gastar com os eletrodomésticos que a gente não gastou, então a gente vai investir nesses móveis planejados. E por que a escolha dos móveis planejados, né? Tipo, aqui é muito pequena, a casa é muito pequena, então a gente queria aproveitar o espaço máximo que a gente conseguisse. E existem vários negócios hoje em dia que fazem móveis planejados de forma muito mais econômica, porque eu achei que, assim, móveis planejados fossem coisas de gente rica, que tipo, só quem tinha muita grana podia fazer, e eu tô vendo que não, né? Já que assim, a casa é pequena, seria muito necessário, que a gente tem coisa para guardar, né? E sem esse espaço otimizado a gente não conseguiria. Esse foi o nosso vídeo de hoje.
Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham gostado das dicas aqui, da gente compartilhando toda a nossa trajetória para finalmente sair da casa dos pais e encarar essa cara vida adulta. Se inscrevam no nosso canal, dê o like nesse vídeo, por favor, e ajudem esse conteúdo a chegar ao máximo de pessoas possíveis. Beijo e até a próxima. Até mais, emancipados.